E aí, tudo bem? Então, eu vou me apresentar pra vocês, né? O primeiro vídeo que eu tô gravando. É aquela coisa, né? Eu sei que é normal, não tô acostumado a falar tanto assim, fazer vídeo. Então, pode acontecer aquela gaguejada e tal, porque é normal quando a gente não tá acostumado. Mas eu tô aqui dentro do meu carro, na minha cidade, aqui no interior do Rio Grande do Sul. Um lugar aqui bem tranquilo que eu gosto bastante, que é o aeroporto. Na verdade, lá atrás é o aeroporto da cidade, né? Que só tem teco-teco, não tem avião grande. Mas eu gosto bastante daqui. E aqui é um lugar bem próximo agora, acho que fica, sei lá, deve ficar uns 30 metros da Universidade Federal aqui da cidade. E eu, pela intuição, né, eu decidi, vou ir gravar lá, porque eu gosto aqui, é um dos lugares que eu gosto na cidade. E eu tô aqui hoje pra falar contigo que também gosta da mente humana, de desenvolvimento pessoal, que gosta de entender mais a fundo como é que as coisas funcionam, que gosta de entender o porquê das coisas. Tu quer saber como as coisas funcionam, a mente humana, se conhecer melhor, entender melhor as relações, e que gosta também de toda essa questão de energia, de frequências, né? Toda essa questão mais metafísica, mística, né? Eu gosto bastante. Então esse canal aqui, eu tô focando muito nisso, entender mais a fundo como funciona todas essas coisas e como isso molda os nossos resultados, né? Influencia as nossas relações, nossos resultados em todos os aspectos, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui gravando, porque assim como todo mundo, né, eu sou uma pessoa que procrastinou muito já no passado e ainda procrastina às vezes, mas que tô buscando cada vez mais executar, né, e agir na prática, porque é simplesmente, eu vejo assim, como eu simplesmente vou lá e olho um conteúdo, estudo, ou vou dar uma volta e tal. Pô, 20 minutos, meia hora, que tu pode fazer isso, de ir lá e compartilhar com alguém, aquele momento que tu tá estudando. E uma das melhores maneiras de tu aprofundar, aprender, né, de fato, o teu inconsciente eu sobre algo estudou, tu vai lá e fala com outra pessoa. Então eu vejo assim, eu sempre gostei de estudar muito, consumir muito conteúdo, e eu vejo que é interessante até no sentido de eu aprender mais e poder trazer, compartilhar com vocês aqui, né. E hoje, o que é o assunto que eu vejo que é interessante, que eu tenho refletido muito nos últimos meses aí da minha vida, e que é um assunto que tem vindo muito pra mim, assim, muitos insights, reflexões, que é a gente, como ser humano, como indivíduo, a gente viver a nossa experiência de vida a partir da gente mesmo. Por que eu trago isso pra vocês, né? Trazendo um pouco da experiência da minha vida, né? Por exemplo, tá vindo um carro ali. Você acha que é um morador? Eu sou corretor de imóveis também, tá? Então, eu sou corretor de imóveis e agora eu tô começando a focar na área mais do desenvolvimento pessoal. Então, tanto que esse canal aqui é o meu foco, vai ser o meu foco principal e o que eu quero desenvolver mais. Eu gosto de ser corretor e já trabalho há 9 anos, desde 2017, mas eu tenho esse lado do desenvolvimento pessoal que eu gosto tanto quanto ser corretor e que eu quero olhar mais pra ele agora. Então, falei isso só porque eu vi o carro, né, porque nessa rua da frente ali tem tipo um bairrozinho, e aí meio interior, e aí já teve uns clientes que eu vendi uma casa aqui. Então, pessoal, continuando, né, eu tenho me deparado muito com essa questão de viver a partir de si mesmo, né? Ser o protagonista da própria vida, mas não é aquela coisa clichê de tipo assim, agora eu vou ser o protagonista da minha vida, seja o protagonista da sua vida, não. É mais no sentido da gente olhar para a experiência real em si, né? E olhar de uma maneira geral para o mundo, para como as coisas são, como as coisas funcionam, né? Pegando alguns exemplos, assim. Eu, por exemplo, até agora a gente tá em agosto, foi praticamente, faz um ano já praticamente, eu trabalhei numa empresa, numa imobiliária, que era da família, né, que é o meu padrasto, que era proprietário, a minha mãe era sócia dele, e eu sempre fui corretor, eu iniciei lá, né, junto. Já trabalhava antes no ramo imobiliário, em outras imobiliárias, e antes eu trabalhava com marketing, então sempre gostei de comunicação, vender, né, quando eu trabalhava na agência, eu ia de porta em porta lá falar com o pessoal, eu adorava, tipo, aprendia muito, né, tava naquela energia do fluxo, não sentia o dia passar, era muito bom. Então eu sempre gostei muito dessa questão da comunicação, sabe? Eu gosto muito da parte da comunicação, é a minha essência. Então eu gosto de estar lá falando com as pessoas, entender como as coisas funcionam de fato. Esse meu lado, não só uso como trabalho, mas também eu vejo que eu posso transmitir muita coisa de como eu vejo, né? E também a gente estudar junto, porque a gente gosta de ir lá, ver um conteúdo, mas às vezes a gente não, né? É bom tu ter um espaço ali que tu possa estar olhando para aquilo ali. Eu mesmo consumo muito conteúdo que eu deixo no YouTube aqui, né? E eu tô lá, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, preparando algo pra comer, fazendo qualquer outra coisa ali que eu posso botar o fone de ouvido e ficar no fundo ali naquela voz. E assim como eu, por exemplo, tô estudando e pensando sobre aquilo ali, a outra pessoa automaticamente também, né? Então a gente tá olhando junto, né, pra esse assunto, coisas que tu já tá pensando. Então, faz um ano que eu decidi sair da empresa, da minha família, e decidi trabalhar por mim mesmo. Enfim, foi uma experiência que agregou muito na minha vida, né? Aprendi, meu padrasto é um cara fera, um cara que tem muito conhecimento, experiência de vida, aprendi muito com ele. Mas eu senti que foi um ciclo que eu passei, que eu precisava me afastar, sabe? Foi como se fosse um corte mesmo, eu senti bastante, né? Senti bastante isso. Só que era algo que no fundo eu já sabia que em qualquer momento não, em algum momento iria acontecer. Mas
eu fiquei trabalhando 6 anos ali, precisei, digamos, amadurecer, né, naquilo ali. Só que eu decidi que eu deveria fazer esse movimento, agora já faz 1 ano, e que eu precisava olhar um pouco mais pra mim, pra minha vida, porque eu já tava naquele ponto que eu já não, eu ia trabalhar, tinha um compromisso com os clientes e tal, em vender os imóveis, ajudar o pessoal a comprar, mas eu já não tava mais com aquele tesão, com aquela vontade, não tava mais fazendo sentido. Só que no início tinha muito sentido isso. Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque quantas vezes na vida a gente decidiu seguir determinado caminho, e aquele caminho, muitas vezes, não era algo que de fato a gente gostaria muito de fazer, mas que foi o ambiente, foi alguém que é importante para nós, né? O nosso pai, a nossa mãe, enfim, algum familiar, ou alguém que a gente considera importante, que disse para nós que era bom, ou que indicou, e a gente seguiu. E ok, a vida é assim mesmo, quando a gente é mais novo, eu tô com 30 anos agora, então, quando eu comecei lá 6 anos atrás, eu tinha 24, então, beleza, é assim mesmo. Naquele momento eu senti que eu precisava e de fato precisava, né? Eu não faria nada diferente do que eu fiz, né, no passado, né? Porque eu acho que a gente é hoje tudo que a gente fez antes, né? Então, o bom e o ruim, né? Então, eu honro isso porque tudo que a gente faz, na minha visão, é algo que vai agregar para o presente e o futuro, que é a experiência, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse meu processo, resumidamente, não foi algo que de fato eu gostaria de, tipo, eu decidi, nossa, eu quero ser corretor de imóveis e tal. É algo que hoje eu gosto muito, né? Eu sou corretor, eu gosto de, tipo, bato no peito, sou corretor de imóveis, eu gosto. Mas foi algo que foi muito também por influência da família, porque foi algo que, por exemplo, o meu padrasto, eu conversava bastante com ele, ele achava interessante, né? Tanto que eu trabalhei, depois ele decidiu abrir imobiliário, ele é advogado há bastante tempo. Foi bom, realmente, de fato, foi bom. Mas aí também eu deixei de olhar para coisas que eu já gostava naquela época. Eu sempre gostei, tipo, de desenvolvimento pessoal, de frequências, lei da atração, eu tava sempre falando sobre essas coisas e, de fato, é algo que eu gosto, que me instiga, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar. Filósofos ali, o Clóvis de Barros Filho, mas assim, espiritualidade também, eu sempre achei algo legal, sabe? Todas as questões, assim, místicas, metafísicas, eu sempre gostei, eu sempre achei interessante. Mas era algo que eu, né, não vou olhar pra isso, porque o meu ambiente, né, a família em si não, né, vamos focar em algo que dê dinheiro, que dê grana e tal, aquela coisa toda, normal. Mas nisso, por que eu tô falando de tudo isso pra vocês, que agora eu quero chegar no ponto? Tem coisas no mundo que só tu pode oferecer. Por que eu tô dizendo isso? Porque tu, baseado na tua experiência, em tudo que tu já viveu, em quem tu é, nunca existiu, vamos pegar agora algo mais filosófico, nunca existiu ninguém igual a tu no universo antes e nunca vai existir alguém no futuro. Então tu é um ser humano único nesse universo, tu é um fragmento único do divino, né, do universo. Eu penso dessa maneira. Então, e a gente vive num mundo que é tanto comparação, aquela coisa, porque tem a média, porque tem isso, aquilo, ok. Isso serve pra também regular, né, fazer com que tenha um padrão ali, né, enfim. Mas quando a gente coloca isso dentro de todas as coisas, aí a gente acaba se diminuindo, porque eu não posso atribuir o mesmo valor a algo para uma pessoa, aquilo é importante para uma pessoa e como se, não, todo mundo agora tem que ser aquilo ali, não. Quando a gente entende que eu posso ter coisas, qualidades, talentos, enfim, que para mim, eu sou melhor naquilo ali, é mais fácil para mim, é o que eu gosto mais, me identifico mais. Então, quando a gente olha para isso, de fato, e quando a gente, né, o adulto começa a olhar mais para, além de pagar os boletos, de ter que resolver o problema, o adulto também entende que ele não precisa fazer o que os outros acham que é melhor e tal. A criança, sim, o adolescente, sim, mas o adulto, ele sabe que ele pode seguir o seu próprio caminho, fazer suas próprias coisas. Então, o porquê que eu tô trazendo isso? Quando a gente olha para si mesmo e entende que muitas vezes a gente tá só no automático, tá só reproduzindo um padrão de algo. Se a gente for olhar o nosso trabalho, no que tu tá trabalhando? O relacionamento, né? Como é que é o relacionamento? Aí tu olha pro teu ambiente, teus pais, né? Enfim, pessoas que tu conhece, teu meio. Quando vê, tu tá reproduzindo algo muito parecido, né? Sem perceber. Então é nisso que eu tô falando, é nesse nível. É algo, tipo, que nível que a gente não percebe, mas que são coisas que determinam os resultados da nossa vida. Então, quando eu trago essa questão de que viver a vida a partir de si mesmo, é tu entender que bobo, entendeu? É algo que, de fato, a gente merece a nossa atenção, merece a gente perceber o quanto isso influencia nossos resultados, quanto isso tá nos deixando, talvez, estagnados, o quanto isso tá fazendo com que a gente não esteja satisfeito em algum aspecto, e a gente tá ignorando, a gente não tá percebendo. E aí que é o momento que eu passei por isso agora no último ano, depois que eu saí da empresa, o modo caverna, né? Claro, né, que eu precisei trabalhar, enfim, pagar os boletos, tem muita coisa pra pagar ainda, mas estamos aí. Só que aquela coisa de tu, de fato, olhar pra ti mesmo e ver, pô, quem eu sou, o que eu gosto, né? O que eu tô fazendo, o que eu quero pra minha vida. E olhar com carinho, não no sentido de cobrança, não no sentido de, meu Deus, sou atrasado, mas olhar no sentido de, beleza, o que eu fiz, o bom, e o que eu acho que não foi tão bom, mas no futuro sempre tu vai ver que aquilo que talvez, né, tu sentiu no momento atual como algo que tava te estagnando ou ruim, vai ser algo bom pro teu momento presente, né? Claro que tem coisas que não, que é aprendizado apenas. Mas quando a gente olha para essa parte de quanta coisa a gente está fazendo na nossa vida que não tem nada a ver, às vezes, com o que a gente gosta, ou que a gente está excluindo algo que a gente gostava muito, que a gente, né, nem olhou mais, que a gente não, né, se esqueceu, tipo, né, tá no automático. Então, hoje que eu quero trazer isso, a gente, de fato, entender o que é importante para nós.
né? O que é importante de fato para nós. Pode ser uma coisa que, o teu ambiente, ou as pessoas dizem assim, acho que é bobo, até tu pense, tu olha para aquilo, mas isso aqui não tem nada a ver. Mas eu tô falando é algo que tu, de fato, se identifique, entendeu? Coisas que tu gosta. E coisas que tu poderia explorar mais dentro da tua realidade. No sentido de hobbies, no sentido de conhecimento, estudar sobre algo, entendeu? Todas as coisas que, de alguma maneira, te tocam e que aquilo ali poderia estar te gerando uma satisfação que tu, por N fatores, tu tá excluindo aquilo, tu não tá olhando para aquilo. Então eu sempre fui apaixonado por isso, por desenvolvimento pessoal, sabe? Sempre gostei de consumir muito, de conversar e explanar sobre isso. Só que é sempre aquela coisa, né? Não, eu tô ocupado agora com o trabalho, não, porque isso é mais importante. E aí tu vai no automático e aí tu não executa. E aí o que eu quero te dizer? Por que o mundo, eu vejo, tá do jeito que tá hoje? Porque as pessoas, elas simplesmente estão no automático, só olhando ali o Reels, enfim, né, claro que a pessoa pode estar consumindo vídeos legais, mas só olhando o Reels e no automático e simplesmente reproduzindo. É tanta informação, né, que tá ficando tudo muito saturado. Por isso que as pessoas ficam mais estressadas. Elas não estão olhando para si mesmas, né? Então, acho que essa é uma questão importante, olhar para si mesmo, entender quem tu é de verdade, né? Coisas que quando tu era criança, quando tu era adolescente, e entender que aquilo lá tem valor, porque aquilo é o que a gente é. Porque eu vejo que os nossos sonhos, as nossas motivações vêm da infância. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que, sim, aquelas coisas que a gente fazia quando a gente era criança, sei lá, quando a gente tinha 10, até adolescência, 14, 15, 16, são importantes. Então não é que aquilo ali, porque o que acontece? Não, agora eu sou adulto, eu tenho que fazer isso aqui. Aí a gente sente dificuldades, porque, o que eu vou fazer? Ou tipo assim, o que eu preciso fazer? Eu quero ver quem já tá ganhando dinheiro, enfim. Mas aí que tá. Eu vejo que o grande problema é tu olhar pra isso, beleza? Tu vai ter que assumir responsabilidades, vai ter que fazer certos sacrifícios, esforços, mas quando a gente faz isso e exclui as coisas que a gente gostava, a gente tá excluindo a nossa felicidade, a gente tá excluindo a nossa satisfação. E aí qual é o sentido da vida também? Claro que a gente vai trabalhar, mas a gente pode trabalhar e ainda assim olhar um desenho que a gente gosta. Por exemplo, eu gosto de assistir Naruto, eu sempre gostei, entendeu? Então eu posso ir lá de vez em quando assistir o Naruto, eu posso ir lá e de vez em quando jogar um videogame se eu quiser. Só que é algo que tem que ser a minha satisfação, entendeu? Não simplesmente algo que, olha só, o ambiente acho que é bom, ou isso ou aquilo. Não, o que de fato tu gosta, né? O que de fato pra ti é legal, é bom, entendeu? Então eu vejo assim que eu tenho cada vez mais buscado olhar as coisas que pra mim são interessantes, sabe? E que tem valor, mas não excluir as outras coisas, porque eu construí a minha profissão como corretor, então eu não vou, agora eu não quero mais saber disso. Mas é algo que pra mim é legal, eu gosto, mas por exemplo, eu sinto que eu tô no momento que eu quero começar a expandir mais sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, sabe? Sobre a questão do lado mais energias, frequências, metafísico, sabe? Porque eu vejo a validade disso muito, sempre teve muita validade na minha vida. Por mais que talvez eu não estivesse dando ênfase para aquilo, mas eu sei do efeito positivo que aquilo tem, eu sei o quanto esses mínimos detalhes agregam no dia a dia, em quem a gente é, sabe? Nessas coisas. Então, por isso que o canal aqui, meu objetivo é trazer isso. Eu vou trazer vídeo toda semana, sabe? Não vou conseguir gravar vídeos meus por enquanto, todos os dias, né? Mas isso da minha imagem aparecendo. Mas com certeza toda semana eu vou vir gravar vídeos e vou tentar cada vez mais. Eu vejo assim que tem tanta coisa interessante que a gente deve olhar pra gente conseguir se conectar mais com a gente mesmo. E aí entra aquela questão pra finalizar, né? Que eu achei bem interessante falando sobre isso, do assunto do vídeo, né? Tem coisas que só tu pode acrescentar pro mundo. Se a gente for pegar um exemplo, né, o que tem valor no mundo, né, por exemplo, vamos pegar um exemplo das obras de arte lá, né, os artistas lá, né, enfim, centenas de anos atrás, por que isso tem valor, né, por que um quadro lá vale milhões, ou enfim, um jogador de futebol ganha 1 milhão, ou um cantora ganha, digamos, porque, pegando esse exemplo, né, que são artistas, né, por que essas pessoas, elas têm valor, por que elas, enfim, ganham mais também? Porque elas são criadoras, elas são pessoas que, elas criam o conteúdo que as pessoas vão consumir. Então, o que eu quero chegar? O que tem valor, né, o mais valorizado, é tudo aquilo que cria, todo aquele que cria, aquela que cria algo, e as pessoas consomem aquela criação. Então, por exemplo, uma reflexão que eu tenho tido, né, bastante ultimamente, não viver o mundo reagindo. Por exemplo, claro que tudo tem o seu valor, ainda mais, por exemplo, uma profissão, alguém que reage a algo que alguém fez, a um comentarista do futebol lá, um crítico de tal coisa, ok, tem valor, né, pra manter o equilíbrio e tal, mas o que tem mais valor é aquele que faz, aquele que cria, né, então aquele que vai lá e de fato faz o movimento de, fazer as coisas acontecer, sabe, e principalmente, a reflexão que eu tiro pra minha vida é eu viver a minha vida, tu viver a tua vida a partir de si mesmo. Não, qualquer coisa, tá no ambiente com as pessoas, o que tu tá sentindo e achando em relação àquilo, não tá com a tua atenção, o que o outro tá achando, e realmente tua atenção, teu emocional naquilo que o outro tá achando, não. Eu quero viver a vida a partir de mim mesmo primeiro. Primeiro é como eu tô me sentindo, o que eu acho melhor. Isso é o adulto. Quando tu olha pra ti mesmo e valoriza o que tu sente, aí tu vai estar agregando valor pro ambiente, porque o que o mundo carece hoje é pessoas que são autênticas, que criam, sabe, que fazem o movimento a partir de si mesmas, não reagem ao mundo. Então, isso é algo que eu vejo, assim,
viver, trazer pro mundo aquilo que só tu poderia trazer, por tu ser único, né? Pegando um pouco de tudo que a gente falou. Mas, então eu entendi, por exemplo, eu não poderia mais continuar trabalhando com a família, eu não poderia mais fazer o que o ambiente determinou que eu deveria fazer, não. Tem várias outras coisas que eu já queria olhar, que eu já queria fazer, então eu tô fazendo aqui agora, a partir de agora, cada vez mais. Então eu já falei bastante aqui, mas fico feliz de aqui com vocês e peço que vocês comentem aí se tem alguma situação na vida de vocês que aconteceu recentemente ou com alguém próximo, alguma questão que vocês também acham interessante e queiram compartilhar aqui, pra gente trazer cada vez mais assuntos e aprofundar, porque o objetivo aqui é a gente conseguir, né, ter melhores resultados, entender melhor as coisas e expandir. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que já falei bastante e tô muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e tamo junto, vamos seguir nessa jornada aí. É isso aí, valeu!